Olha, o motorista já fica preocupado com mais um aumento dos combustíveis, não é verdade? A atenção maior é para o reajuste da gasolina. Mas é bom ficar de olho no diesel também, porque todo mundo vai sentir o preço desse reajuste, especialmente no supermercado. O Alan Garcia vai explicar melhor agora esse assunto para a gente, né, Alan? Porque se sobe o valor do diesel, o frete no Brasil fica mais caro. E aí o produto que o caminhoneiro leva também vai ter que ser reajustado, né? Essa é a lógica, Alan. Não tem escapatória, Beatriz. Se a gente tem um combustível que é caro, o caminhoneiro vai ter que abastecer, vai ter que trazer o alimento para Alagoas, por exemplo, de São Paulo para cá. Então ele vai embutir aí todo o custo que ele tem, que não é só o do combustível, tem todo o gasto com o veículo, né? A manutenção do motor, manutenção dos pneus. Então ele inclui tudo isso. O que acontece? O alimento fica mais caro, porque fica mais caro trazê-lo para cá. O supermercado compra já num preço elevado e repassa para quem? Para a gente, consumidor. Vou mostrar aqui para vocês um cálculo bem rápido para a gente começar a entrevista. A cesta básica está a 38% acumulado desse ano de 2022. A renda familiar do brasileiro cresceu somente 19,7%, média também. Nem todo mundo teve esse aumento, que na verdade não é aumento, são os reajustes necessários e que tem que acontecer. Ou seja, não foi aumento, né? Então, a nossa renda não consegue suprir o básico. Imagine tudo aquilo que vem surgindo. Por isso que nós convidamos o economista Renan Laurentino para trazer o que pode acontecer daqui para frente por causa do óleo diesel. Renan, aumentou e, consequentemente, a nossa alimentação a nossa feira, na verdade, vai ficar mais cara e a nossa alimentação cai um pouquinho também de qualidade, né? Boa noite. Boa noite a todos. Justamente, é um efeito cascata. 60% do que nós produzimos e consumimos aqui no Brasil, ele é transportado pelas estradas, ou seja, o maior modal logístico do Brasil é o rodoviário. Então, esse setor é o primeiro a sentir os impactos, porque o valor do frete está intrinsecamente ligado ao valor do óleo diesel. Então, necessariamente, se aumenta o valor do diesel, há um ajuste aí da Agência Nacional de Transportes, que já efetivou um aumento de 11% a 14% no valor desse frete. O Brasil está entre os 5 países que mais produz grãos. Soja, milho, cevada. Então, tudo isso é transportado até as indústrias de transformação, depois para os distribuidores, para os varejistas e, enfim, esse preço final impacta na gôndola, na prateleira e o preço acaba sendo elevado para o consumidor, para as famílias, que já está com a sua renda estritamente, assim, estrangulada, né? Renan, quais os produtos, quais os alimentos que devem ter um reajuste no preço? Fatalmente, feijão, arroz, farinha. O que a gente está falando aqui é a cesta básica, óleo de cozinha, então óleo de soja. Então, todos esses básicos, como a gente já vem discutindo ao longa data, sofrem um aumento, né, por conta dessa condição do combustível, que ainda é reajustado pelo mercado internacional e levando em consideração que ainda estamos num processo pandêmico, ainda estamos com essa guerra aí da Rússia e da Ucrânia que impacta também nas economias. A gente deve lembrar que essa crise ela é mundial. Mas, claro, aqueles países e aquelas economias melhor estruturadas, com políticas econômicas efetivas, conseguem passar melhor. Aquelas que não estão, que sofrem um pouco, acabam pesando para a sua população. O gás de cozinha, por ele também ser transportado em caminhões, carretas que utilizam o óleo diesel como combustível, pode sofrer também um reajuste? Pode, naturalmente, por ser também um derivado, né? Então, naturalmente, ele já vem com o preço tabelado e, claro, pelo transporte, né? O valor do final do botijão de gás de 13 quilos, ele recebe também, dentro da sua confecção de preço, vamos assim dizer, o percentual que diz respeito ao seu transporte, ao seu frete, porque sai do envasado, vai para pequeno distribuidor e vai entregar em casa, e aquela coisa toda acaba impactando no valor maior, que na média está na casa dos 115, 120 reais, o que já é um preço elevado. Tem o auxílio do governo, que facilita, mas continua um preço alto, ou seja, ainda tem famílias que estão trocando o fogão a gás, um retrocesso por a lenha,
carvão, olha que coisa. Como é que a gente pode conceber uma situação dessa? São os impactos desses preços elevados, dessa política de preço ainda atrelada ao preço internacional do barril do petróleo. Qual a avaliação que você faz, que os economistas fazem, né, daqui para frente, da vida dos alagoanos que ganham um salário mínimo e, claro, vivem, né, num enxuga para lá, corta daqui? Olha, naturalmente nós nos agarramos às previsões mais positivas, né, de que no futuro, já estamos no segundo semestre de 2022 e esperamos que nesse processo haja realmente uma atuação mais efetiva do governo. Está essa discussão do ICMS, mas parece que isso não é tão efetivo quanto tentar uma política econômica de redução desse preço do combustível para afetar menos a renda da família brasileira, né, principalmente a alagoana. E o que nós, economistas, os cidadãos, consumidores, indicamos é o de sempre, usar com mais racionalidade o cartão de crédito, tentar fazer um planejamento, pesquisar, buscar as alternativas mais saudáveis para poder manter esse básico para a família. E olha que nós não estamos falando aqui de produtos supérfluos, estamos falando aqui de produtos que não tem como não ter o alimento, né, a boa alimentação, o bem-estar da minha família. Então, ainda sofremos essas consequências, até uma política econômica mais efetiva e mais concreta, para que realmente o peso desse aumento dos combustíveis não doe tanto numa renda que já está estritamente estrangulada, né? Infelizmente. Ok, Renan, muito obrigado pelas tuas informações. Eu agradeço. A gente, claro, né, a gente sempre traz essa informação, essa dica, orientação de tentar cortar um gasto que tem ali, tentar enxugar um pouquinho, segurar o cartão de crédito, mas para quem ganha um salário mínimo, não tem o que dizer, né? Não tem para onde enxugar, porque realmente vivem do básico, e fica muito complicado quando as contas aumentam e o salário não. Beatriz. Pois é, Alan, porque é uma reclamação geral, né? Hoje a gente vai para o supermercado com aquela nota de R$100 e adivinha, quando passa o produto no caixa, a moça diz, deu 130, deu 150. Então, R$100 não dá mais para quase nada. A gente compra uma sacolinha com alguns produtos. É impressionante. Gente, como é que dá para entender? Um pacote de café custa R$10 hoje. Eu me assustei, né? Eu tenho uma marca favorita de café. Quando eu cheguei para comprar, estava lá mais de R$10. Eu não acreditei, achei que era o problema do supermercado. Fui em outro, claro, porque eu também sou consumidora, também sou dona de casa, faço a minha pesquisa de preço. Mas era isso mesmo, viu? O preço do café está passando dos R$10 em uma determinada marca que não é assim tão sofisticada. Então, eu queria também que você perguntasse para o Renan até que ponto também esses produtos estão encarecendo por conta da lei da oferta e da demanda. Então, se o produto da prateleira ao lado está mais caro, então o outro fornecedor já encarece também. Funciona também dessa maneira a questão da oferta, da demanda, da escassez de produtos aqui no mercado nacional, né? Porque tem produtores que preferem exportar para ganhar mais vendendo em dólar do que deixar o produto no Brasil. Então, tem a questão da escassez de muitos produtos aqui no mercado nacional, desabastecimento, porque olha só, gente, o preço que está chegando a cenoura, né, a batata, o tomate, é surreal, é impressionante a gente pagar mais de R$10 no quilo, né, de insumos básicos, como ele falou, né, hortifruti. Então, eu queria que ele explicasse até onde tem a questão da lei da oferta e da demanda, do livre mercado mesmo, se há uma exploração, ou também se há a carga tributária brasileira, que pesa. O que está contribuindo tanto para a gente ver preços surreais? E, por fim, pergunta, eu sei que eu falei muito, viu, Alan? Tem luz no fim do túnel? Pergunta para ele tudo isso aí. Vamos lá. Renan, a Beatriz, que está à frente do Cidade Alerta durante as férias do Edson, fez algumas perguntas para a gente tentar explicar aqui aos nossos telespectadores. Será que a falta de alguns produtos, até porque muitos produtores, empresários preferem mandar para fora do Brasil, porque recebem mais, ou seja, então a gente acaba perdendo alguns produtos aqui no país, e essa disputa e essa escassez também fazem os preços de alguns serviços, de alguns alimentos também subirem, ficarem mais caros? Sim, justamente. Naturalmente, como o real está mais desvalorizado, o dólar está maior, comprar o nosso produto está bacana para o exterior. Então, naturalmente, você vende mais, vende moeda estrangeira e acaba tendo uma receita mais interessante. O empresário é mais interessante, né? Sem sombra de dúvida.
Agora compete ao governo fazer os estoques, né, básicos para que não falte no mercado. Aquela velha discussão da lei da oferta e da demanda. Quando tem muita oferta de um produto, o preço diminui. Quando tem escassez desse produto, o preço se eleva. A gente está falando aqui do combustível, mas passamos recentemente por um período de chuva e os verdes ficaram mais escassos por conta de tanto excesso de chuva, não só em Alagoas, mas em boa parte do Nordeste. Então, isso fatalmente inflaciona o preço porque a quantidade é menor. Então, tem esse impacto também, que é o que a gente chama de externalidade negativa. Mas eles são momentâneos, né? Isso tem um período curto, rápido. O problema é que as altas que acompanham a alta do combustível, do óleo diesel e da gasolina, estão numa linha exponencial. Está numa crescente. E isso é o que nos preocupa. Né? Isso é que causa esse afetar a renda da família. Então, deixa ela mais apertada, como nós acabamos de falar. A logística é impactada, o frete está muito ligado ao valor do diesel, então isso é um efeito cascata para todos nós. Mas, de fato, vender para os outros países em moeda estrangeira mais forte, claro que dá aquela vontade. Compete ao governo fazer aquela linha dos estoques reguladores. Isso é preciso ter a intervenção do Ministério da Agricultura, por exemplo. E aí tem essa outra externalidade que é negativa, que é o tempo. Muita chuva, milho, todas as culturas aqui em Alagoas sofreram, né, com esse excesso de chuva. Então isso pode também afetar e elevar o preço de alguns produtos, como por exemplo a gente acabou de falar das hortaliças. E aí, para você, tem luz no fim do túnel depois de tudo isso? Olha, tem luz no fim do túnel. Como eu falei, nós nos atrelamos às perspectivas mais positivas. Então, a luz no fim do túnel é realmente o planejamento e a disciplina das famílias, em realmente entender em que situação melhor gastar ou utilizar a sua renda, visto que a renda já está menor e os preços estão se elevando com bastante frequência. Mas um bom planejamento, né? Sempre. Beleza, Renan. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Beatriz. E cabe a gente também, quem consegue, fazer a procura, como você fez, a procura do seu cafezinho. Né? Eu volto com você. Obrigada, viu, Alan? Agradeço também ao economista Renan Laurentino, sempre muito didático, explicando para quem está em casa entender o que está acontecendo, né, com essa perda do poder de compra do brasileiro. Está todo mundo reclamando. Obrigada, viu, e até já. Pois é, minha gente, ele falou aí, a luz do túnel. Por enquanto, a parte que nos cabe é a disciplina no orçamento doméstico.